Buriti dos Lopes, 300 anos atrás, era um local explorado por bandeirantes e portugueses que vinham até aqui para a criação de gado. A história do Piauí, ela primeiro foi contada do interior para o litoral, com as instalações de fazendas de gado no sul do Piauí, principalmente em fazendas de gado à beira dos rios Poti, do rio Piauí, do rio Longá e do rio Canindé. Essas fazendas se espalharam, tornando o gado do Piauí o gado mais valioso do Brasil. Mas descobertas recentes têm mostrado que, na verdade, a ocupação piauiense, a primeira ocupação, se deu do litoral, com o naufrágio de Nicolau de Rezende, um português que naufragou na costa do Maranhão e provavelmente, ou seja, ele entrou no rio Parnaíba e veio adentrar essas terras, inclusive com possibilidade de ter chegado até a Lagoa Grande de Buriti, ainda lá em 1500, antes de 1600, poucos anos após a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Temos a primazia também na história, a história de Buriti dos Lopes, onde 300 anos atrás, datas, concessões, cartas de Sesmarias já contemplavam o nosso território, muito rico em água, nas beiras dos rios Longá e também do rio Pirangi. Temos aqui 3 cartas de Sesmarias, se dá para dar uma... Aqui você vê, essas são fotos, escaneamentos destas cartas, está no livro do Gildásio e do Neném Calixto. Fala de uma concessão em 1720 a Manuel Pérez Ribeiro, a posse de um sítio chamado Santo Antônio da Boa Vista e Almas, na ribeira do rio Longá. Então aqui no município de Buriti dos Lopes. Nesse local ele já estava morador desde 1701. Então a gente já vê em 1700 o território de Buriti dos Lopes já estava sendo ocupado, na verdade, já estava sendo ocupado. Tem uma outra carta aqui, uma de 14 de julho de 1725. Essa carta outorgada a um nome muito importante, João Gomes do Rego Barra. Alguns locais você pode encontrar João Gomes do Rego Barros. Ele recebeu a posse de terras em 1725, de terras à margem do riacho Pirangi, do rio Pirangi. Ele tinha uma fazenda onde criava, ele diz, afirma que criava aproximadamente 2.000 cabeças de gado, tá? E habitava nessa terra desde 1711, tá? Ele tinha currais, currais à margem do rio Pirangi e tinha aproximadamente 2.000 cabeças de gado. Algo inimaginável para os dias de hoje em nosso município. Também temos aqui cartas, de doações ou cessão de terras a Domingos de Abreu e Maria Pinto de Azevedo. Domingos de Abreu recebeu doações ou cessões de terras para cultivo do sítio Cajazeiras. Engraçado que essas comunidades mantiveram nomes, como Cajazeiras, por exemplo, manteve o nome desde essa época, e São Domingos, respectivamente, ambos à margem do rio Longá. Tá aqui. Provavelmente Maria Pinto de Azevedo tenha sido a primeira moradora do povoado de São Domingos, tá? E ela, esse pessoal explorou estas terras, explorou terras ali na beira do rio Longá, tá certo? O governador, no ano de 1728, era João da Maia Gama. Então, 3 anos após ele conceder, 3 anos após o governador conceder a João Gomes do Rego Barra a cessão de terras já exploradas pelo nosso amigo João Gomes do Rego Barra, com 2.000 currais com 2.000 cabeças de gado aqui na beira do rio Pirangi, nós temos essa cessão de terras a esses dois, Domingos de Abreu, sítio Cajazeiras, e Maria Pinto de Azevedo, na comunidade São Domingos, ambos à beira do rio Longá. A gente vai trazer mais detalhes aí nos próximos dias, semanas e meses sobre situações que nós vamos encontrando e vivenciando.
Outro sítio, outra posse, o sítio que não é um sítio mesmo, como a gente vê hoje, tá? É a posse de uma terra. Temos outra aqui de 1728, em que João da Maia Gama concedeu outras duas datas, as datas de Sesmarias, são cartas. Tá? No dia 7 de maio, ele assinou a carta de data concedendo a Ana de Azevedo Vilas Boas a posse do sítio São Caetano, no Rio Longar. Os moradores de Caxingó conhecem muito bem, então já tem histórias aí de 1728. É claro, evidentemente, que eles habitavam antes nessa região. E 9 de maio foi concedido a Francisco Castelo Branco o sítio São Remígio, também no Rio Longar. Aqui, transcrições de cartas, eu fiz uma marcação. Os nossos autores, eles transcreveram, colocaram aqui as cartas escaneadas e transcreveram o teor, até porque é muito difícil ler. Você está vendo aqui? Muito difícil ler essas cartas, tá? Você entende poucas coisas, mas os profissionais adequados entendem essas questões aqui. Pessoal, por hoje é só. Deus abençoe você. Então a gente tem aí origens de São Caetano, origens de fazendas no povoado no Grande Salgadinho, na região do Pirangi. Nós temos aqui São Caetano, Cajazeiras e São Domingos. Deus abençoe.